Olá, boa noite. Você vai ver hoje no segunda edição, medo no campus. Ameaça de atentado faz URGS acionar Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência. Polêmica em Lajeado. Ministério Público pede esclarecimento à escola privada que teria deixado alunos usarem drogas durante passeio. Serviço ilegal. Mesmo proibidos, equipamentos de bronzeamento artificial são encontrados em funcionamento até em lavagem de carro. Gaúchos no Planalto. O secretário especial de desburocratização do governo federal, Paulo Ebel, fala sobre como o número do CPF vai se sobrepor a outros documentos. E o outono já começou. A meteorologista Estael Cias conta pra gente o que esperar da nova estação. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. Nós iniciamos o jornal com o fato que chamou a atenção nesta segunda-feira, causando apreensão e medo. Alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul passaram o dia em estado de alerta. O medo tomou conta de muitas salas de aula depois que ameaças de atentados foram divulgadas na internet. A repórter Giza Guerra está lá no campus do Vale, no bairro Agronomia, e tem mais informações. Boa noite, Giza. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos que nos acompanham. Exatamente, neste momento o clima é de calmaria, mas logo mais cedo, quando chegamos aqui até o campus do Vale, a gente pôde perceber essa tensão no ar. Circulando ali dentro pelo campus, vários alunos. O assunto, Felipe, era esse. Até mesmo porque na chegada, na entrada aqui do campus, a gente tinha a presença da brigada militar aqui fazendo um acompanhamento, fazendo esse monitoramento do lado de fora do campus. Para quem não acompanhou a história, é o seguinte, Felipe, essas ameaças começaram a circular pelas redes sociais de que haveria algo parecido com o que aconteceu na escola de Suzano, em São Paulo, ou seja, um massacre, e justamente direcionado às meninas, às estudantes da área de exatas. Com isso, então, a URGS acionou a própria ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, também a Polícia Federal e a Polícia Civil, além da inteligência da Brigada Militar. O policiamento dentro do campus foi reforçado e agora tudo isso está sendo analisado de forma conjunta entre as forças de segurança. O alerta da Brigada Militar, Felipe, que qualquer movimentação suspeita ou estranha seja comunicada diretamente à polícia e à URGS e não difundida nas redes sociais, justamente para evitar o pânico que na tarde de hoje, no decorrer do dia de hoje, a gente acompanhou bem de perto. Felipe. Obrigado, Giza. Bom, a situação é muito clara. A ABIN, Polícia Federal, tem maneiras de rastrear essas pessoas que colocaram essas mensagens na internet. Eu espero que rastreiem e punam essas pessoas que, na verdade, difundiram hoje medo nos alunos da Universidade Federal, nos parentes, professores, funcionários. Não pode isso, né? Agora, presta atenção nesta história. O Ministério Público investiga um escândalo envolvendo alunos em um passeio organizado por uma das escolas particulares mais respeitadas de Lajeado, no Vale do Taquari. Durante um piquenique, alunos de 12 e 13 anos gravaram imagens dos próprios colegas, bêbados, drogados e em ato sexual. Alunos do ensino fundamental foram suspensos depois que vídeos e áudios viralizaram nas redes sociais. Meu, ele tá mal, olha a cara dele. O material foi gravado durante um piquenique na última quinta-feira em uma atividade externa do colégio. O menino, visivelmente alterado, teve que ser socorrido. Levaram para o piquenique vodka, Viagra, êxtase. Queriam levar crack, não conseguiram. O guri entrou em coma, teve que ser levado para o hospital. O caso chegou até o Ministério Público da cidade de Lajeado, no Vale do Taquari. A promotoria cobrou explicações da direção do Centro Evangélico Alberto Torres, o CEAT, colégio mais tradicional da cidade. Fizemos notificações para que todas as entidades que naquele momento estivessem envolvidas no fato viessem para até segunda-feira à tarde
nos informar detalhadamente com relatórios. A nossa equipe de reportagem conversou com mães dos estudantes envolvidos. Elas não quiseram gravar a entrevista e disseram que estavam muito abaladas com a história. O caso também foi registrado na Polícia Civil, que pretende apurar as responsabilidades. O ponto de partida da investigação é descobrir a origem das drogas que teriam sido consumidas pelos adolescentes. A direção da escola também não quis gravar entrevista. Em uma carta aos pais, o colégio disse que não é conivente com o comportamento apresentado pelos alunos e que vai investir para coibir esse tipo de ação. A nossa questão é saber a droga para saber também qual tipo de unidade de facção ou não que está movimentando o ingresso de drogas dentro dos educandários. Parabéns ao Ministério Público. A nossa produção entrou em contato com a Escola SEAT e solicitou uma entrevista com a diretoria, mas até o momento não tivemos retorno. Quero fazer aqui um alerta. Não interessa o juízo de valor ou a sua opinião sobre o fato. Compartilhar esse tipo de vídeo é crime. Eles são menores de idade e mesmo que tenham praticado sexo e usado drogas em público, quem propaga as imagens também está cometendo um crime. E a polícia e o Ministério Público prometem ser rigorosas também nesta parte da investigação. Falando em polícia, câmeras de bronzeamento ilegais foram apreendidas hoje em pleno funcionamento aqui em Porto Alegre e Alvorada. Proibidas pela Agência Nacional de Vigilância em Saúde desde 2009, as câmaras de bronzeamento não deveriam mais existir em nenhuma estética do país, muito menos em outros tipos de estabelecimentos, como lojas de roupas ou lavagem de carros. Mas foi isso que a Operação Radiação, comandada pela Delegacia de Proteção ao Consumidor, encontrou nesta quarta-feira em 6 pontos comerciais localizados em Porto Alegre e em Alvorada. 4 pessoas foram presas. Eu responder por um crime aí que vai de 2 a 5 anos, é um crime contra as relações de consumo, e esse crime basicamente é quando se tem um produto, um serviço que gera perigo à saúde. Tabelas de preços com promoções e o pleno funcionamento dos equipamentos indicaram que as câmaras estavam sendo usadas regularmente. 6 delas foram apreendidas e os 4 estabelecimentos interditados. Nós constatamos, com a vigilância sanitária, de que aqueles equipamentos estavam sendo utilizados. Em um deles, nós inclusive encontramos uma pessoa que estava utilizando naquele momento. Em uma das estéticas, a polícia constatou também furto de energia. Os danos vão muito além dos problemas legais. A incidência dos raios na pele, principalmente através desses equipamentos mal regulados e não fiscalizados, pode provocar queimaduras, lesões nos olhos, envelhecimento precoce e até câncer. Esta dermatologista explica que há outros meios bem mais seguros para acelerar o bronzeamento da pele. A gente sabe, então, que quem fez os bronzeamentos nessas câmeras com UVA aumentaram a chance em 75% de ter câncer de pele. Quando a gente fala de câncer de pele, principalmente o melanoma, que é esse câncer tão agressivo. Fica o alerta, portanto. Paulo Ebel, secretário especial de desburocratização, é o nosso entrevistado de hoje na série com os gaúchos que fazem parte do governo Bolsonaro. O gaúcho Paulo Ebel deixou Porto Alegre em 2007 após presidir o Instituto de Estudos Empresariais. Transitou pela iniciativa privada e também por governos. Foi secretário de gestão do governo Dória em São Paulo. Hoje comanda a Secretaria de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. Ministro Paulo Guedes no governo Bolsonaro. 12 anos fora do Rio Grande do Sul, Nova York, São Paulo, Rio de Janeiro. Tá com saudade de Porto Alegre ou já é um cidadão do mundo e não tem nenhuma mais saudade dos pagos? Felipe, é sempre um prazer falar com você. Sinto saudades do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre. Minha família continua morando lá esse período, então tive a oportunidade de voltar muitas vezes e adoro lá. Me sinto em casa, adoro o Parcão, adoro a Redenção, gostava muito do Olímpico, gosto agora da Arena como bom gremista. Finalmente um gremista na esplanada dos ministérios. Eu entrevistei Santos Cruz, Onyx Lorenzoni, Ernesto Araújo
e Osmar Terra. Os 4 colorados. Não dá para fazer Grenal, né? Porque é 4-1. O General Mourão é torcedor do Aimoré, no Rio Grande do Sul, segundo ele, e do Flamengo, porque ele morou no Rio a partir dos 8 anos de idade. Finalmente um gremista aqui, rapaz. É verdade, mas aqui na equipe tem vários gremistas, tem gaúchos aqui, o pessoal, todo mundo trabalha e gosta do Brasil e do Rio Grande do Sul. Tem chimarrão, vocês fazem churrasco aqui em Brasília. Tem algum hábito gaúcho que o senhor tenha preservado? Eu costumo comer churrasco aqui com frequência, vou nas churrascarias. Quando não? Aqui eu não faço ainda, o apartamento que eu estou alugando não tem estrutura para isso. Mas quando eu quero um chimarrão, vou procurar o ministro Onyx Lorenzoni, ele está sempre com um chimarrão próximo. E com a família nos finais de semana. A sua família, por sinal, está saindo de São Paulo, voltando para Porto Alegre? Exatamente. Minha esposa e minhas 2 filhas, depois desse período fora, a gente está voltando para Porto Alegre. Então, de segunda a sexta eu ficarei em Brasília e finais de semana em Porto Alegre. O tamanho dessa secretaria que o senhor comanda, né? Desburocratização, o que vai ser desburocratizado nesse país? Tudo que for possível acabar de papel, de simplificar de processos, de facilitar a vida do cidadão, do empreendedor, nós faremos. Por exemplo? Por exemplo, hoje você tem muitos serviços que são prestados apenas pessoalmente, o sujeito tem que ir numa repartição pública. Nós queremos acabar com isso, ou grande parte dessa demanda. Nós vamos digitalizar mais de 1000 serviços públicos para as pessoas poderem fazer da sua casa, do seu celular. Nós vamos também acabar com o papel, permitindo formulários eletrônicos. O CPF vai ser um número único a partir de agora, um documento que vai valer se sobrepor aos outros? O CPF vai ser a chave universal para que o cidadão possa acessar qualquer serviço público ou benefício do governo federal, dizendo o seu CPF apenas. O policial rodoviário federal me parou. Eu sabendo o número do meu CPF, ele vai ter acesso às informações de carteira nacional de habilitação, outras informações. Infelizmente, isso ainda é uma exigência legal do Código Brasileiro de Trânsito. As pessoas terão que saber portar a sua carteira de motorista. Portar tudo bem, mas se eu der o número... Se você for renovar a sua carteira de motorista, pedir a segunda via da carteira de motorista, depois do prazo de 3 meses que as repartições têm para adequar os seus sistemas, será possível apenas com o seu CPF você localizar o seu cadastro e solicitar a sua segunda via. Querido, obrigado aí, sucesso. Obrigado a você, um prazer. Sucesso mesmo, bom te rever. Para todos nós. Tem muito mais informação na íntegra da conversa com Paulo Ebel que você encontra na nossa página no Facebook e no nosso canal do YouTube. E daqui a pouco, no SBT Brasil, uma entrevista exclusiva com o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Não perca! A gente volta em instantes com a previsão do tempo completa e você vai saber como será o outono, a estação que iniciou há poucos minutos, em instantes, aqui no Segunda Edição. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Senac, educação profissional mudando vidas. E Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. O estádio Beira-Rio, casa do Internacional, está completando 50 anos de história. Chegou a hora de você, torcedor colorado, sentir tudo isso de pertinho e fazer parte dessa jornada. E sabe qual é o melhor lugar para fazer isso? É no coração do gigante. Só quem é colorado do coração assiste aos jogos do Inter, o lugar mais emocionante do Beira-Rio. Além de garantir uma cadeira personalizada com o seu nome para assistir a todas as novas conquistas do Colorado. E tem mais! No coração do gigante você aproveita benefícios e comodidades exclusivas para curtir o pré-jogo e garantir uma experiência única. E o melhor, tudo isso por apenas R$ 185 mensais, sem taxa de adesão. Faça parte dos 50 anos do Beira-Rio no coração do gigante. Ligue 33 92 1000 ou acesse coraçãodogigante.com.br. Com a sua torcida, o coração do gigante bate mais forte.
O outono começou oficialmente agora há pouco, às 6h58 da tarde. A estação que marca a transição do calor para o frio é a queridinha de muitos. Mas como será que ela deve se comportar este ano? A gente foi conferir. Conhecem a brincadeira do tá quente ou tá frio? Pois é, a estação do ano que deve ter inspirado essa diversão infantil provavelmente foi o outono. Melhor do que o verão. Parece que a gente vai se renovando as energias, né? A versão 2019 da estação que antecede o inverno deve ser marcada por chuvas acima da média. A causa é o fenômeno El Niño, que aquece as águas do Oceano Pacífico e deve interferir diretamente no volume e na frequência das chuvas aqui no estado. Um cenário de risco de excesso de chuva acima da média durante os 3 meses do outono e muita atenção principalmente para maio e junho, que tem um risco maior. Foi em 2015, também um ano sob forte influência do El Niño, que a capital gaúcha viveu dias de preocupação com a elevação das águas do Guaíba, provocada pela chuva contínua e volumosa daquele período. Por precaução, as comportas da cidade foram fechadas. E com a expectativa de precipitações acima da média em 2019, outro setor que deve ficar em alerta é a agricultura. Agora, no mês de abril, aqui o forte da colheita da soja e pode ter algumas dificuldades na própria colheita com vários dias de chuva. Já na cultura principal de inverno, o trigo, pode encontrar algumas dificuldades pelo excesso de umidade. Para quem não aguenta mais o calorão, calma, vem refresco por aí. As temperaturas devem diminuir com mais intensidade a partir do mês de maio. E essa notícia agrada não só quem adora o frio e prefere roupas assim, mas enche também de expectativa os lojistas. Nesta rede de malharia, as vitrines já foram montadas à espera das temperaturas mais baixas. E os vendedores esperam que, juntamente com elas, também cheguem os clientes, dispostos a investir em peças mais quentinhas. Já deu uma refrescadinha, a gente já vem vendo que as vendas estão acontecendo, né, para outono e inverno. E vamos ver como fica o tempo nesse início de outono. Giza Guerra, o outono começa com temperaturas mais baixas realmente? Começa, Felipe. Aliás, começou, né? E a nossa equipe aqui já sentiu na pele a chegada do outono, porque há pouco tempo deu uma pancada de chuva aqui na zona leste da cidade, refrescou, veio à noite, e aí a gente, se deu conta que não pegou a roupa certa. Bom, Felipe, isso é um reflexo justamente do avanço de uma frente fria que já está trazendo mais nebulosidade e também pancadas de chuvas esparsas pelo Rio Grande do Sul. E podem puxar o cobertor, porque na madrugada o vento deve se intensificar e as temperaturas diminuem bastante. Vamos acompanhar nos mapas, então, as informações? Amanhã a previsão é de chuva no leste e também no norte do estado, incluindo a região metropolitana. No oeste, Campanha e sul, sol e poucas nuvens. O ar frio vai predominar e derrubar as temperaturas. Na Campanha e na Serra do Sudeste, a mínima deve ficar abaixo dos 10 graus. À tarde, a máxima não passa de 22 graus em Santa Maria. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 16 e 23 graus. Na sexta, a mínima chega a 13 graus e o fim de semana deve ser de tempo seco com aberturas de sol e temperatura bem agradável. Não poderia, Felipe, ser mais a cara do outono a previsão dos próximos dias. Não, com certeza não. Portanto, edredom, cobertorzinho, porque está caindo a temperatura mesmo. Giz, obrigado, boa noite. Boa noite. Fique agora com a SBT Brasil, essa entrevista especial com Sérgio Moro, mais notícias locais amanhã às 11h40 com o Marcelo Coelho e na sequência Débora de Oliveira com a definição do gauchão que acontece hoje, rapaz. Amanhã a gente vai saber quem é que vai enfrentar quem na próxima fase. Estão aí as imagens do Beira-Rio, tem jogo daqui a pouquinho aqui no Beira-Rio. Uma ótima noite a todos, até amanhã, tchau. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Senac. Educação profissional mudando vidas. E Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos.